Oi pessoal, tudo bem? Sabrina mais uma vez com vocês. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma patologia neuropsiquiátrica que foi relatada pela primeira vez em 1909 pelo psiquiatra alemão Aloysius Alzheimer. Por isso que tem esse nome, é o sobrenome dele, ficou conhecido como a patologia. O que ele localizou? Na autópsia de algumas pessoas, ele localizou uma diminuição do cérebro, de determinadas áreas cerebrais, como se elas tivessem desaparecido. É algo parecido com o que está mostrado nessa imagem para vocês aqui. Olha só. Essa parte estaria preservada, é um cérebro normal. No cérebro de uma pessoa com Alzheimer, eu tenho uma redução em várias áreas possíveis da massa cerebral. Ela tanto pode se manifestar com a criação desses buracos, quanto ela pode se manifestar com a redução de toda a área externa ao cérebro. E essa redução gera impactos no comportamento, gera sintomas e gera perdas cognitivas, emocionais e da qualidade de vida. O que a gente espera a respeito do Alzheimer? Que ele vai atingir 6% de todos os idosos entre 65 e 70 anos, que ele atinge um número proporcionalmente maior à medida que a pessoa vai envelhecendo, de forma que ele atinja pelo menos 60% da população acima de 90 anos de idade. Existem algumas características como país de nascimento, regiões mais frias ou mais quentes, que têm relação com o aumento da chance de ter Alzheimer, mas o principal fator já identificado que colabora para risco de Alzheimer é a baixa escolarização. Então, o fator escolarização, ele é entendido como um fator de proteção em relação ao Alzheimer. Isso não significa que uma pessoa que tem curso superior, por exemplo, não vai ter Alzheimer, mas porque ela usou muito da sua reserva cognitiva, ela montou uma reserva cognitiva grande, o cérebro fez um monte de novas ligações neuronais, ela vai precisar ter muito mais perda dessa massa cerebral para manifestar os sintomas que são esperados num caso de Alzheimer. Então é um fator de proteção a escolarização por maior tempo, especialmente a que se inicia no momento correto, que é durante a infância. O Alzheimer tem algumas características, uma delas é uma divisão em fases. A gente tem uma fase inicial, que a partir do momento em que surge, tem uma expectativa que dure de 2 a 4 anos, na qual as pessoas têm algumas confusões, alguns esquecimentos, mas isso tende a ser muito confundido com o envelhecimento normal. Na maior parte do tempo, a pessoa sabe onde ela está, ela sabe quem ela consegue realizar as atividades do cotidiano dela de uma maneira tranquila, tá? Esse é um problema porque como as pessoas não reconhecem que isso é um quadro de início de Alzheimer, normalmente não buscam uma avaliação, não faz um acompanhamento e esse é o momento em que a medicação neuroprotetiva, que é usada como tratamento medicamentoso para o Alzheimer, faria mais efeito. Mas normalmente quando as pessoas vêm para a nossa avaliação, eles já passaram dessa fase e a gente já perdeu muito tempo que poderia ter sido usado para atuar de uma melhor maneira. Os primeiros sintomas tendem a ser de memória, então as pessoas esquecem compromissos, esquecem que estão perto da sua casa e se perdem, e normalmente é aí que elas vêm para uma avaliação. Mas antes disso, quando a gente faz a retomada dos comportamentos ou da sintomatologia, muitos dos itens que compõem a sintomatologia já estavam presentes há vários anos. A fase intermediária do Alzheimer tem uma duração esperada média de 3 a 5 anos, o comprometimento cerebral já está maior, então algumas dificuldades comportamentais, algumas dificuldades de memória, algumas alterações de personalidade já estão mais presentes, é mais fácil de localizar isso e um cuidador consegue identificar. Pode ser nessa fase também que um cuidador passa a ser necessário, porque se a pessoa fica por conta própria, ela pode esquecer gás ligado, ela pode deixar de tomar medicação e isso pode colocar a própria vida dela em risco. Então, é um acompanhamento de vida toda que se faz necessário a partir desse ponto. A gente tem a fase final, ninguém morre de Alzheimer, mas ele gera outras complicações que podem levar a óbito. A mais comum é a pneumonia,
tá? O enrijecimento da musculatura faz com que respirar fique mais difícil. As pessoas tendem a ir para uma posição fetal nessa etapa, serem acamadas, e isso aumenta o risco de um monte de problemas físicos relacionados com Alzheimer. Aqui já é muito frequente que eles já não reconheçam pessoas, já não se reconheçam, já que tenham dificuldade de realizar todas as atividades de cotidiano e precisem de ajuda para se vestir, para tomar banho, para fazer o mais básico em relação às atividades de vida diária. Um cuidador se torna muito importante. E é uma fase que infelizmente ainda tende a terminar em óbito, porque o Alzheimer não tem cura. É uma patologia neuropsiquiátrica, o que significa que ela tem componentes que afetam aspectos cognitivos e emocionais, e ela é autoimune, então ela é gerada por uma inflamação que termina matando os neurônios. Então, cuidados com a alimentação, para introduzir na alimentação da pessoa alimentos que sejam menos inflamatórios, retirada do açúcar, colabora um pouco para a manutenção da qualidade de vida. Há alguns cuidados que podem levar a que os neurônios permaneçam protegidos por mais tempo, pode fazer com que esse seja um caminho menos sofrido para quem tem essa patologia e para quem está na família de alguém com essa patologia. Mas infelizmente até o momento Alzheimer não tem cura. Então eu vou pedir a vocês que tomem muito cuidado diante do surgimento dos sintomas. Se vocês têm dúvida se alguma coisa está além do que era o esperado, porque muitos desses sintomas podem ser confundidos com estresse, podem ser confundidos com fadiga, podem ser confundidos com envelhecimento normal, procurem uma avaliação neuropsicológica para que a pessoa tenha respaldo e receba o melhor tratamento possível, o mais breve possível. Se nada for feito, a expectativa é que a pessoa perca entre 5 e 15% da capacidade cognitiva a cada ano da doença. Se ela recebe um tratamento adequado, você ganha muito tempo de vida com qualidade de vida. A gente faz essas taxas caírem bastante. Então, a avaliação precoce, a intervenção precoce no caso do Alzheimer, ela é muito importante. Procurem uma avaliação caso tenham dúvidas a esse respeito.